Um dos personagens mais misteriosos de todo o universo de Gelo e Fogo, Lewis Strong parece saber de coisas que seriam impossíveis ele ter conhecimento, como por exemplo o chá abortivo que o rei mandou o mestre entregar diretamente a Rhaenyra. Se o rei não contou isso nem para sua esposa, nem para a rainha Alicent, é de se imaginar que tudo ao redor desse chá foi bastante sigiloso, mas ainda assim Lewis Strong descobriu. Qual o mistério que Lewis Strong carrega? O fato dele carregar o sangue dos primeiros homens está fazendo alguns acreditarem que ele é um vidente verde. Como assim, Matheus? Calma aí, segura aí que eu vou te explicar tudo sobre essa teoria com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Aqui no canal eu tô fazendo uma grande cobertura sobre a série, tem análise dos episódios, tem vídeo falando de detalhes ocultos dos episódios e tem teorias também. Eu vou deixar a playlist linkada aqui no card com todos os vídeos de House of the Dragon aqui no canal, organizadinhos, depois você clicar lá e confere. E claro, se você tá gostando da série, tá gostando do meu conteúdo aqui no YouTube, você, claro, precisa se inscrever no canal se não tá inscrito. Ó, vou esperar. Clica aí, se inscreve e ativa o sino de notificação para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E você pode me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo extra, que é o conteúdo que eu levo só pra lá. Então me segue por lá também. Muita gente vai entrar no vídeo, não vai nem assistir, vai ler só o título e vai comentar: ah, mas que teoria besta. Calma, não seja uma dessas pessoas. Vamos entender primeiro que fatos que dão suporte a essa teoria, vamos analisar aqui todo esse raciocínio juntos e no final a gente tenta chegar a uma conclusão e eu vou dar a minha opinião também sobre o que eu acho disso tudo. O que nós sabemos de fato sobre o Lewis Strong? A primeira coisa que a gente sabe é que ele carrega sangue dos primeiros homens. E por que isso é importante? Vamos voltar um pouquinho no tempo então. Antes de Westeros ser habitados pelos homens, né, quem dominava tudo ali em Westeros eram os Filhos da Floresta. Os Filhos da Floresta, eles eram muito versados em magia, né, e eles adoravam essas árvores represeiros, né, adoravam os deuses antigos e essas árvores que choram e tal. E aí, os primeiros homens chegaram em Westeros, né, querendo dominar ali tudo, dominar o local, entraram em uma guerra com os Filhos da Floresta e eles começaram a cortar os represeiros e tudo mais. Foi uma guerra muito sangrenta até que eles fizeram um pacto de respeito mútuo e começaram a viver em harmonia ali em Westeros. Inclusive, os primeiros homens adotaram para si, né, a religião dos Filhos da Floresta, por isso que eles começaram a adorar também os deuses antigos. Pois bem, vivendo em harmonia ali, depois de anos, né, que se passaram, eles vivendo ali todo mundo junto, os primeiros homens começaram a desenvolver a magia dos Filhos da Floresta. Não se sabe exatamente como que isso começou, mas começou a nascer primeiros homens videntes verdes, primeiros homens wargs e primeiros homens troca-peles. Um troca-pele é uma pessoa que tem a habilidade de transferir, né, a sua consciência para o corpo de um animal. E aí a pessoa meio que possui o animal, né? Ela tá fora do corpo dela possuindo o animal por aí. Inclusive, na guerra, né, durante a guerra dos primeiros homens contra os Filhos da Floresta, os primeiros homens tinham medo de serem vigiados e observados pelos Filhos da Floresta, incorporando os animais que estão por ali. Por isso que eles colocavam muito fogo em tudo, né? Para afastar os represeiros e afastar os animais também que poderiam vigiá-los. Um troca-pele que consegue possuir um lobo ou um cachorro é chamado de warg, né? É como se fosse um troca-pele premium, porque parece que lobos e cachorros são mais difíceis de serem possuídos. E isso a gente viu bastante em Game of Thrones, né? Tivemos muitos exemplos disso, como o Bran Stark, por exemplo. O Bran Stark era um troca-pele que também era um warg, porque ele, né, possuía o fantasma, que era o cachorro dele, e ele também teve momentos que ele possuiu corvos também, né, voando para além da muralha. Inclusive lá no Depois da Muralha, né, no Além da Muralha, tinha ali alguns selvagens, e a gente viu também que tinha um selvagem lá que era um troca-pele, que ele conseguia observar o campo, observar os seus inimigos através de aves. Um troca-pele muito fodão e extremamente habilidoso era também um vidente verde, que é essa pessoa capaz de ter sonhos proféticos, né, que são chamados de sonhos verdes. E esses videntes verdes conseguem enxergar através dos olhos dos represeiros, né? E como os represeiros não veem muito bem o tempo, eles conseguem enxergar passado, presente ou futuro. E como exemplo de vidente verde nesse mundo de Game of Thrones, nós temos, por exemplo, o Jojen Reed, nós temos o Corvo de Três Olhos e temos, né, o próprio Bran Stark também. E o que todas essas pessoas com poderes que eu citei têm em comum, todas elas têm sangue, descenderam dos primeiros homens, porque lá quando eles começaram a viver em harmonia, os primeiros homens acabaram absorvendo para si a magia e a religião dos Filhos da Floresta. E a casa Strong é uma casa descendente dos primeiros homens. Ah, Matheus, era só isso que tá dando suporte a essa teoria? Porque descendentes de primeiros homens tem muito aí. Não era só isso, calma, vocês estão muito apressados. Lembra que eu falei que eles fizeram um pacto de harmonia lá atrás, quando eles terminaram a guerra? Esse pacto foi feito numa ilha chamada de Ilha das Faces, que era uma ilha que tinha ali muitos represeiros, né? Que ficou um sinônimo, né? Essa ilha ficou uma ilha muito importante. Essa ilha ficava no meio do maior lago ali do sul, conhecido como o Olho de Deus,
e esse lago ficava onde? No quintal de Harrenhal, lugar onde Larys Strong foi criado. Essa Ilha das Faces é um lugar muito mágico e muito místico, que nunca chegou a ser conquistado pelos Ândalos depois quando teve a invasão dos Ândalos. Então, essa Ilha das Faces é o lugar, assim, mais místico ao sul da muralha, digamos, é o lugar no sul de Westeros que mais tem represeiros e que pode ter até mesmo, quem sabe, um filho da floresta morando lá. E tem um capítulo do Bran, no 5º livro de Game of Thrones, Dança dos Dragões, que ele fala que videntes verdes e troca-peles geralmente têm corpos frágeis e vivem pouco tempo. Vamos analisar isso aqui agora. Sempre que a gente tem um personagem extremamente fraco no mundo de Gelo e Fogo, que alguém de longe olha e não dá nada pela pessoa, essa pessoa é extremamente inteligente. E a gente tem vários exemplos disso. Temos o Bran Stark, temos o Mindinho, temos o Varys, temos o Larys Strong, temos o Tyrion e temos também o Santarli. Todos eles eram extremamente fracos em batalha. É uma pessoa que aparentemente não ofereceria perigo a ninguém, mas a mente deles era sempre uma mente extremamente afiada, né? Uma mente de milhões. E com o Larys Strong é exatamente igual. Conhecido como Larys Pé Torto, né? Ele sempre tá ali, mesmo que você não note ele. Lá naquele episódio da caçada real, né? Os homens foram caçar e ele chega ali como que não quer nada, pergunta às mulheres se ele pode ficar ali, porque por conta do pé dele, ele não consegue caçar, as meninas deixam e tal, mas tem um outro motivo dele querer estar ali. Tudo bem, o pé dele realmente impede ele a caçar, mas ele quer estar ali porque ele tem um objetivo. Ele quer ouvir as fofocas, ele quer saber o que as mulheres estão falando, porque mesmo que o Westeros sejam os lords que tomem as decisões, né, que sejam os chefes da família, ouvir as mulheres é uma ótima fonte de informação, porque as mulheres vão falar do que está sendo comentado dentro do castelo, e assim ele vai ter informação privilegiada. Além do que, muitas das vezes, as ladies são as pessoas que convencem seus maridos a fazer determinadas coisas. Larys quer aparentar fragilidade, ele quer que as pessoas olhem para ele e falem, é só o Larys Pé Torto, não tem problema de nada não. E quando as pessoas verem ele como um Zé Ninguém, como um Zé à esquerda, como uma pessoa frágil, as pessoas vão ser descuidadas perto dele e assim ele consegue obter informações. Então até agora nós já temos várias similaridades entre Larys Strong e Bran Stark. Ambos têm problemas de locomoção, ambos são pessoas com corpos muito frágeis e mentes muito afiadas, e ambos descendem dos primeiros homens. Será que também prometeram pro Larys Strong que ele não ia andar, mas que ele ia voar? Porque pensem comigo, sendo um garoto frágil, com aquele pé torto em Harrenhal, Larys Strong não fazia as mesmas coisas do que o irmão. Enquanto o irmão dele estava duelando, né, estava aprendendo a ser um escudeiro, estava aprendendo a ser um homem de armas, ele ficava lendo, ele ficava afiando a mente mesmo. Não acho estranho ele começar a desenvolver interesse pelas lendas antigas, pelas lendas dos Filhos da Floresta, igual o Bran teve lá na primeira temporada de Game of Thrones. E estando a Ilha das Faces tão pertinho da casa dele, será que ele nunca visitou? Porque vocês com certeza perceberam que House of the Dragon tá dando grande importância nas árvores coração, né, nos represeiros. Tem diversas cenas importantes acontecendo na frente daqueles represeiros, e se tem uma coisa ali é porque não tá ali à toa, sabe? Tem um objetivo. Nada é colocado numa série por acaso, coloquem isso na mente de vocês. Se eles colocaram aquela árvore lá, naquele momento, na hora de uma cena importante, é porque aquela árvore devia estar lá, é porque aquela árvore está ajudando a contar uma história. Então tem uma importância. E falando em árvore, em Game of Thrones não tem essa árvore ali em King's Landing. E nos livros também não tem nenhum indicativo de que tenha uma árvore represeiro ali. Ter uma árvore represeiro tão ao sul de Westeros é muito incomum, justamente porque teve a invasão dos primeiros homens, que eles queimaram, cortaram várias árvores, e depois teve a invasão dos Ândalos também, que, né, saiu cortando e queimando todas as outras. As árvores represeiro que sobraram estão mais ao norte ou dentro de castelos que são fortemente guardados. Aqueles castelos milenares, né, aqueles castelos muito difíceis de serem invadidos. Só que a Fortaleza Vermelha é um castelo razoavelmente novo. Ela foi terminada no reino de Maegor o Cruel, que tem vídeo aqui no canal falando do reinado de Maegor, o vídeo vai estar na descrição. Então, depois de Maegor, só teve o Velho Rei e agora o Viserys. Esse castelo é um castelo muito novo. Então a Fortaleza Vermelha foi construída muito tempo depois da invasão dos Ândalos, né? Muito tempo depois que os Ândalos saíram cortando tudo. E tem uma outra coisa muito importante, porque essa árvore represeiro ali na Fortaleza Vermelha, ela tem um rosto esculpido. E acredita-se, né, que foram os Filhos da Floresta que esculpiram os rostos nessas árvores. Então, essa árvore tá aí, meus amigos, é porque tem um propósito. Eles colocaram ali de propósito. E como o George R. R. Martin está amplamente envolvido na produção dessa série, eu acho que tem algum motivo. Eles não estão, sei lá, um furo de roteiro, não é. Eu acho que tem um motivo por trás disso, tem alguma coisa que a gente vai descobrir mais na frente por que essa árvore tá ali. Porque, né, pense aqui comigo, uma árvore que é por onde os videntes verdes enxergam o passado, o presente e o futuro, está ali presenciando várias conversas importantes dos Targaryens. Muitos fãs
eles estão brincando, né, falando que o Bran Stark tá ali assistindo tudo, mas e se tiver uma outra pessoa assistindo? Que o Larys Strong consegue se enfiar em lugares onde ele é pouco notado e por ninguém prestar atenção nele, ele consegue coletar informações privilegiadas, a gente já sabe. Mas e se tiver algo a mais nele? Será que ele também consegue ouvir as conversas onde ele não está fisicamente presente? Porque várias conversas importantes aconteceram ali. A conversa da Rhaenyra com o Daemon Targaryen aconteceu ali, a conversa da Rhaenyra com a Alicent aconteceu ali, depois quando a Alicent contestou, perguntou a Rhaenyra se os boatos sobre ela eram verdade, foi ali na frente daquela árvore também. Será que o Larys Strong presenciou tudo isso? Muito se fala também sobre o chá abortivo que o rei Viserys mandou o mestre entregar para Rhaenyra. O rei queria tratar esse assunto no extremo sigilo, porque uma filha, né, princesa herdeira, ouvindo isso poderia levantar fofoca. Então o rei não contou para ninguém, o rei não contou nem mesmo para Alicent. Então o rei pediu para o mestre preparar o chá e o próprio mestre entregou para Rhaenyra. Rei, mestre, Rhaenyra. A conversa estava aqui muito restrita. Como que o Larys Strong ficou sabendo? Será que o Larys Strong tem espiões pela corte? Será que ele estava escondido atrás da cortina, ouvindo a conversa? Ou será que ele é um troca-peles? Se Larys Strong realmente tiver esse poder, ele pode ser a pessoa responsável por aquela infestação de ratos na Fortaleza Vermelha, porque aqueles ratos estão ali, né, ouvindo conversas muito importantes também. Pode ser que o Larys Strong esteja usando a mesma tática que os Filhos da Floresta utilizaram lá na guerra contra os primeiros homens, utilizar animais para espionar o seu inimigo. Será que Larys Strong é um vidente verde? Isso não é tão impossível assim, tá? Se você chegou até esse momento no vídeo falando, mas isso é impossível porque é muito raro, saiba que no futuro a Casa Targaryen vai ter um mestre dos sussurros que é um vidente verde. Então não é uma coisa tão impossível de acontecer, não. A habilidade de ser um troca-peles não é vista com bons olhos. Quem nasce, né, com essa habilidade acaba escondendo, porque em Westeros costumavam caçar essas pessoas. Então se Larys Strong for realmente um troca-peles ou um troca-peles fodão que se tornou um vidente verde, ele não contaria isso pra ninguém. Então não teria nenhum registro disso nos livros. É importante ressaltar que não existe uma resposta errada, né, pra essa pergunta, isso é viagem, tudo que você falou é besteira, porque os livros também deixam muito mistério sobre esse personagem. O próprio George R.R. Martin levanta um mistério sobre ele e joga pra gente descobrir. Ele não dá resposta sobre nada. Na série vimos que ele matou o pai e o irmão, mas com que objetivo? Se tornar o senhor de Harrenhal? Não me parece que ele tenha grandes ambições nisso, não. Pra mim tá bem claro, e ele mesmo deixou claro, que ele matou o pai e o irmão pra ter a rainha nas mãos. Ter a rainha, né, te devendo um favor, te devendo alguma coisa, é uma coisa muito poderosa, mas o que ele quer fazer com essa ajuda da rainha? Qual é o objetivo dele? Isso a gente não sabe. E isso também é muito legal sobre o personagem dele, porque como nem os livros nos deram muita informação, como os livros também deixou assim, pra gente adivinhar, a gente pode viajar e a gente pode evoluir qualquer pensamento que faça sentido sobre esse personagem, porque não vai ter resposta errada. Então o que vocês acham sobre isso? Eu, né, Matheus, vou falar o que eu acho dessa teoria. Eu acho que é pouco provável disso acontecer, justamente porque no futuro, né, no futuro da Casa Targaryen, vai ter um mestre dos sussurros com a visão verde. Então ter dois seria, sei lá, forçar bastante as probabilidades. Eu gosto de pensar que o Larys é apenas um cara muito foda. Ele é mais foda do que o Varys e o Midinho juntos. Então ele conhece todas as passagens secretas ali da Fortaleza Vermelha, né? Ele conhece ela como ninguém. Então eu acho que pode ser que ele esteja atrás das paredes ouvindo conversas, e é assim que ele acaba ouvindo coisas quando ele não estava fisicamente presente. E eu também gosto de pensar que uma pessoa muito foda na série, ela não precisa se apoiar em magia pra ser foda, porque ele é apenas um humano comum e é foda pra caramba, diferente dos Targaryens, que tem sangue mágico e tudo mais. Eu gosto de pensar nisso, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa teoria também. Eu acho essas teorias muito interessantes. Sobre os ratos, não acho que tenha alguém largando esses ratos, não. Eu acredito mesmo que esses ratos cinzentos estão fazendo referência aos mestres, que são conhecidos como ratos cinzentos também, e que isso é um simbolismo, né, para mostrar pra gente que a grande conspiração dos mestres está em curso aí para matar o Viserys. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, falando sobre o Viserys estar ou não sendo envenenado pelo seu mestre, e o vídeo vai estar na descrição. Contudo, House of the Dragon está se mostrando uma série muito mais mística que Game of Thrones, né? Só nessa primeira temporada eles já falaram de profecia pra caramba. Em Game of Thrones a gente não ouvia tanto de profecia logo assim no começo. Então, não sei. O que vocês acham sobre isso? Eu gosto de pensar que ele é apenas um ser humano foda mesmo e não tá se apoiando em magia pra fazer nada, não. Mas quero ouvir de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam de todos esses argumentos. Deixa o like no vídeo, por favor, que o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se tá gostando do meu conteúdo. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Compartilha o vídeo com algum amigo seu também, pra vocês viajarem juntos nessa teoria. Tchau e até o próximo vídeo.